Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e continuando essa nossa série de vídeos sobre eletrostática, vamos falar hoje sobre a densidade elétrica superficial em um condutor carregado. Então vamos considerar um condutor carregado, de uma forma qualquer, e vamos admitir que esse condutor possui cargas positivas. A distribuição de carga que a gente vai observar nesses condutores, ela vai ser diferente dependendo da posição da região do condutor. Por exemplo, nessa região aqui, eu tenho uma certa quantidade de carga acumulada que vai ser diferente dessa região aqui. De forma que a gente vai trabalhar com a densidade superficial de cargas. Para tanto, a gente vai pegar uma área desse condutor, vai limitar essa área e vamos considerar a quantidade de carga ΔQ que a gente tem nessa área ΔA. De forma que a densidade superficial de carga para qualquer condutor, ela vai ser dada pela quantidade de carga sobre a área. Lembrando que essa área aqui é a área da região que eu limitei. Se o condutor for uma esfera, por questões de simetria, a carga ela vai se distribuir de maneira igual nessa esfera. De forma que, se eu pegar uma área ΔA aqui, com a quantidade de carga ΔQ, e depois eu pegar essa mesma área com o mesmo tamanho, só que na outra região da esfera, eu vou observar que a quantidade de carga nessa área ela vai ser a mesma. Isso porque em uma esfera a carga vai se distribuir de maneira uniforme em toda a sua superfície. Sendo assim, para a esfera, para condutores esféricos, a gente tem que a densidade de carga, então, ela vai ser dada pela carga total da esfera dividida pela área da esfera. Nesse caso, 4πr². Isso daqui para condutores esféricos. Tendo em vista que a carga ela não se distribui de maneira igual em um condutor que não seja esférico, o que a gente observa na natureza é que para condutores que são pontiagudos, o excesso de carga ele tende a se acumular naquela região pontiaguda do condutor. Então, por exemplo, se eu tiver um condutor que tem essa forma pontiaguda, e suponha que esse condutor tenha falta de elétrons, por isso ele vai ter um excesso de cargas positivas, quanto mais você se aproxima da ponta do condutor, maior vai ser a densidade de cargas nessa região. De forma que, se eu pegar uma pequena área aqui, ΔA, com a quantidade de carga ΔQ1, e pegar uma outra área aqui, ΔA', com a quantidade de carga ΔQ', quantidade de carga ΔQ2, a quantidade de carga em ΔQ1 vai ser maior que a quantidade de carga ΔQ2. Então, em condutores pontiagudos, a gente tem uma concentração maior de cargas elétricas na ponta desse condutor. Esse fenômeno recebe o nome de poder das pontas. Esse princípio físico de acúmulo de cargas elétricas nas pontas de condutores elétricos permite a gente utilizar esses condutores para aplicações interessantes, como por exemplo para a construção de um para-raio. Um para-raio é um dispositivo metálico pontiagudo que está aterrado ao chão. Considerando um dia de tempestade, em que uma nuvem ela tenha excesso de elétrons na sua base, essa nuvem ela pode induzir uma eletrização nesse condutor metálico aqui, onde ele vai ficar então com cargas positivas. Então, a tendência desses condutores é um maior acúmulo de cargas positivas em suas pontas. Isso vai fazer, esse acúmulo de cargas positivas nas pontas, com que o campo elétrico nessa região, vou chamar de campo elétrico 1, ele seja maior que o campo elétrico na região 2. Esse campo elétrico maior vai ter maior capacidade de atrair as cargas negativas que encontram-se na nuvem. De forma que esse condutor pontiagudo, ele tende a atrair a descarga elétrica, o descarregamento das nuvens, para as suas pontas. Uma vez que ele está aterrado, o excesso de carga transferido da nuvem
para o condutor é direcionado para o solo. E isso evita danos à estrutura do prédio ou a objetos que estejam próximos ao prédio. Outra coisa que a gente tem que se atentar também é que quando você está em uma área aberta, uma área descampada, em um dia de tempestade, você vai estar fazendo um papel de ponta. Aonde? O excesso de cargas elétricas tende a se acumular ao seu redor. De forma que agora, você vai servir de condutor para a descarga elétrica que parta da nuvem. Árvores também podem fazer esse papel de ponta, conduzindo então descargas elétricas provenientes de nuvens carregadas. Por esse motivo, quando estamos em uma tempestade e você está em um local aberto, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar abrigo. Caso você não consiga encontrar abrigo, é indicado que você se agache, coloque a cabeça entre as pernas e diminua a sua altura em relação ao solo para reduzir esse efeito de ponta que o seu corpo está fazendo. No entanto, é sempre indicado que você não saia em dias de tempestades elétricas. Outra coisa importante da gente observar é que a utilização de guarda-chuvas pode agravar ainda essa situação de perigo, porque guarda-chuvas possuem geralmente uma haste de sustentação que tem uma ponta pontiaguda. E essa ponta pode servir como condutor de descargas elétricas.